Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal, que é Godoy1x, te dá bônus em dobro. Então você depositou 100, retorna 200, você depositou 200, retorna 400, até R$1.500. Você inscrito aqui no nosso canal vai garantir com o nosso bônus exclusivo aqui, que é Godoy1x na 1xBet. O link estará na descrição do vídeo para você baixar, fazer aí o seu download, fazer o seu depósito e inserir o nosso cupom, que é Godoy1x. Rodada de quarta-feira, hoje Copa Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro. Você garante na 1xBet com o nosso cupom. Bom, galera, vamos falar aqui sobre o Flamengo taticamente, né? Uma falha que passa pelo Flamengo, acabou, né? O Daverson, polêmica, acabou expondo. Cara, de minha opinião, não tem absolutamente nada de polêmica, muito pelo contrário, eu acho que é uma constatação importante para ser debatida individualmente e também para o Sampaoli acabar debatendo coletivamente. Muito pelo contrário, eu acho que programas esportivos tendo a sua oportunidade de trazer um atleta, independentemente de qual a sua condição técnica, né, em campo, mas ele ter essa leitura e passar isso para o torcedor, aproximar ao torcedor de elementos que fazem parte do jogo, onde muitas das vezes se vê, mas não se enxerga, eu acho muito bom. Então, na minha opinião, não tem nada de polêmico. Acabou, né, o Daverson falando um pouquinho, junto ali com o Roger, Pedrinho, com o Caio no programa, num quadro que tem no Sport TV, explicando um pouco da estratégia ali do Cuiabá e passou individualmente, né, por uma falha que existe do Flamengo na marcação, passa por uma desqualificação do Pedro nesse quesito e como acaba estourando ali no Flamengo. Então foi bacana ele acabar compartilhar, vamos trazer um pouquinho sobre isso, inclusive que nos faz relembrar algumas situações. Vamos, né, trazer aqui a prancheta, mostrar algumas dessas situações e falar, né, sobre essa questão que acabou sendo levantada, muito bem levantada, inclusive, pelo Daverson. Bom, galera, pra gente começar, vamos até trazer, ele tava lá num quadro, né, num campinho, mexendo ali nos botõezinhos e havia explicado a situação que era, abre aspas. É diferente, né, porque haviam perguntado sobre o Gabigol fazer essa pressão, ele falou, o Pedro não é muito de fisicamente pressionar, essas coisas. Então a gente fazia o quê? Atraía o Pedro, abria o espaço, depois que dava o espaço, o Pedro dava aquele migué e criava o espaço, né, ali no meio, né, para girar a bola no Jonathan Cafu. Então o conceito, né, do Cuiabá era atrair, arrastar e ocupar o espaço vazio. Premissa básica na organização de saída de bola do jogo. Pois bem, e aí quando a gente vai passar diretamente, óbvio, sobre o Pedro, sobre essa relação e essa dificuldade que ele tem, é aquilo, todo jogador ele tem ele se correlaciona com todos os companheiros, seja para atacar ou seja para defender. E nesse quesito do Pedro, nós já havíamos falado, galera, eu trago aqui o histórico, foi no dia 31 de maio, cara. A gente trouxe esse vídeo, essa foi a capa do nosso vídeo e a gente estava, né, fazendo esse questionamento. O que ele quer, o Pedro não entrega, que era essa questão desse encurtamento. A gente trouxe esse vídeo, vamos relembrar um trecho breve que eu citei falando sobre o Pedro e essa possível, né, dificuldade. E é a minha opinião sobre o Pedro. O Pedro, ele desalinha essa pressão, ele parece não entender bem o que é a pressão portadora, o que é a pressão, a linha de passe, ele é ruim para fazer isso, porque ele não foi forjado para fazer isso. Ele foi forjado para ser goleador, para fazer gol, mas só que hoje é praticamente inviável não ter essa participação na pressão e o jogador não saber o que fazer, porque um jogador vai desencadear alguns problemas. Pois bem, galera, isso acabou se confirmando e a gente vê, né, praticamente o Pedro acaba não estando entre os preferidos, longe disso, né, atualmente com o Sampaoli. Cara, e aquilo, né, não é bola de cristal, é só a gente analisar, a gente estudar, a gente acompanhar. Então aquilo, deixa o seu like que é importante, deixa a sua curtida, também se inscreva aqui no canal, cara, para acompanhar as nossas notícias, nossas opiniões, análises como essas, informações sobre o Flamengo. Então chega junto que a gente vai acompanhando, já vamos nos preparando do que vem pela frente, não é mesmo? Então, e até sobre essas questões dos encurtamentos, como é o conceito do encurtamento? Pois então, encurtamentos, galera, pode ser, né, encaixe individual, pode ser foco no possuidor da bola e pode ser fechamento na angulação de passe. E dentro dessas características, o encaixe individual passa pela pressão individual no portador e na linha de passe. Vamos prestar atenção nisso, hein? O foco no possuidor da bola tem como a referência a bola. E o fechamento na angulação de passe tem como característica, né, pressão ao portador e a aproximação, né, ou seja, sombra.
Curiosamente, muito recente, o Mário Monteiro, ex-preparador físico do Jorge Jesus, acabou sendo ali entrevistado por um veículo português falando sobre o Pedro, porque existe essa especulação de que o Benfica, né, quer o atleta, vai fazer a contratação para substituir ali o Gonçalo Ramos, e o Mário Monteiro, que era então, né, o preparador também do Vitor Pereira, esteve recentemente no Flamengo, deu uma declaração que acaba dando de encontro àquilo que vai aos poucos sendo constatado dessa debilidade no atleta. O Mário Monteiro acaba citando aqui na matéria do jornal português, olha lá, é o finalizador nato, mas não é um avançado, né, que seria um atacante, né, um centroavante, que pressiona na frente e dos que vão à linha de meio campo defender. Para jogar na Europa precisa de mudar um pouco essa cultura. Não tem características para pressionar e para baixar, para as linhas ficarem juntas. É bom jogador, precisa de potenciar as qualidades. E aí, cara, sobre esse comentário até do final, bom jogador precisa potencializar, né, as suas qualidades, passa muito também por uma questão de alguns torcedores que, obviamente, gostam do Pedro, admiram o Pedro, torcem demais pelo Pedro e acham que qualquer crítica referente a qualquer jogador, e aí, na questão ao seu jogador preferido, ao seu jogador, que a pessoa está minando o atleta, que está desejando mal, que está falando que não presta, muito pelo contrário, é otimizar. Pois então, ao Pedro, na minha opinião, passa por uma questão de não entender qual é hoje o sentido, né, as funções do centroavante. Se a gente pega como referência Benzema, Lewandowski, Haaland, jogadores que estão lá na primeira prateleira, jogadores que estão na mesma prateleira que ele, jogando o mesmo campeonato, Cano, Tiquinho Soares, Caleri, muitos desses até são tecnicamente inferiores ao Pedro, mas a gente vê como é o comportamento deles. O Soares, por exemplo, que já é um atleta que está com problema no joelho, tem 35 anos, a gente vê o quanto ele se solidariza para marcar, para cobrir a bola. E é exatamente isso, cara. É encurtamento, é cobrir a bola. Então, como a gente vê nesse gráfico aqui, foi no jogo do Flamengo, inclusive o Pedro tá ali participando no Beira-Rio, ele já tá marcando o passe um pouco mais atrás. Olha o Flamengo, vai fazendo aquela cadeia, né? E aí, cara, cada jogador tem que cumprir essa tarefa de cobrir a bola, de encurtar, como a gente viu anteriormente. E aqui, esse gráfico acaba ilustrando a seguinte questão. O camisa número 5 tem a posse da bola. O que está fazendo o camisa 10, o camisa 11, o camisa 7, o camisa 8? Eles estão fechando as linhas de passes por dentro, para que obrigue o camisa 5 a jogar pelos lados. E aí, pelos lados, galera, naturalmente tem a linha lateral, que prejudica, né, a construção do jogo. Então, olha lá, estão todos os jogadores marcando a linha de passe. E qual foi o defeito da questão do Pedro, que tem sido o defeito da questão do Pedro? Não é não marcar, porque vai ter aquele engraçadinho que vai falar assim, então bota um zagueiro lá na frente para ele. Não é isso, é cobrir a bola. E isso passou, inclusive, pelo defeito constatado pelo Cuiabá e que o Daverson acabou alertando. Trazendo aqui na prancheta, é basicamente isso aqui, galera. No período da saída de bola, essa saída curta que hoje pode ser feito dentro da área, você abre para o zagueiro pelo lado direito e aí vem o Pedro. Vai fazer essa diminuição. Quando ele vai diminuir esse espaço, se ele não cobrir essa bola com velocidade, e aí que está, na minha opinião, o Pedro faz uma movimentação muito limitada, é muito lento, porque ele parece não entender o propósito, né, a razão, a importância disso. A doação ela é muito contida. O camisa 4 tem a bola descoberta. Se o camisa 4 tem a bola descoberta, o que acontece? A última linha do Flamengo, ela não pode ficar aqui na frente. Ela tem que ficar cada vez mais para trás. Então, o Pedro, o Bruno Henrique, o Gabigol, qualquer jogador que esteja marcando aqui na frente, ele se associa diretamente, cara, com a última linha, com o Wesley, com o Davi Luiz, com o Léo Pereira, com o Fabrício Bruno, com o Ayrton Lucas, com o Felipe Luiz, não importa. Por isso que o futebol é uma cadeia, onde todos os jogadores se correlacionam. Se a linha do Pedro é quebrada com facilidade, seja pelo Pedro não conseguir cobrir essa bola, ou seja pelo Pedro ficar atrás da linha da bola, eles já quebraram uma linha, já influencia a última linha do Flamengo. E aí tem uma outra condição, que é o efeito dominó, que é o que o Daverson acabou explicando, e eu achei que didaticamente o Daverson explicou muito legal, que é o seguinte: você atrai o Pedro, essa atração, né, o Pedro, ele é lento para fazer esse apoio, não é um apoio agressivo ao cobrir a bola, o camisa 4 fica descoberto, aí um jogador do Flamengo que sai do camisa 7 tem que ir pro 4, e aí começa a cadeia. O 7 está livre, o que estava marcando o 5 vai pro 7, o 12 fica livre, o 5 fica livre, o que estava marcando o 12 e o 11 vem pro 5, aí o 11 fica livre, por isso que ele diz, para
preencher o meio para depois jogar pro Jonathan Cafu. Então, essa questão, o primeiro homem da marcação é fundamental. E aí, galera, a gente fala muito sobre o Flamengo de 2019, né? E certamente todos os torcedores do Flamengo trazem como referência e falam, pô, o Flamengo poderia voltar a jogar assim, é assim o modelo e tal. Cara, qual é a grande característica do time do Flamengo de 2019? Às vezes eu percebo uma certa má interpretação, uma certa confusão. Se nós relembrarmos sobre o Flamengo de 2019, a linha ela estava muito alta, o Flamengo ficava muito compacto, porque todos os jogadores que estavam à frente, Everton, Arrasca, principalmente Bruno Henrique, Gabigol, que eram os homens da frente, eles estavam sempre cobrindo a bola. Atacantes cobrir bola permite que a defesa fique mais alta e assim você fique mais compactado. Quando o Pedro não consegue fazer essa cobertura de bola, não é marcar, é cobrir a bola, já começa a vulnerabilizar uma situação. E quando o Pedro não consegue imprimir uma agressividade no seu deslocamento, ele acaba sendo muito lento, muito vagaroso, não tem aquela agressividade para chegar próximo ao possuidor da bola, vai desencadeando as suas coberturas, vai saindo e vai abrindo os buracos. Então foi interessante o Daverson ter falado isso e é muito importante ao Pedro, que ainda não é um jovem, muito pelo contrário, já está num período já de formação e as portas começam a se fechar, elas ainda estão abertas. Se ele conseguir ir para uma outra praça ou até mesmo se continuar no Flamengo, não importa. Para o desenvolvimento e para a otimização do seu jogo, o Pedro precisa entender que aquele centroavante anos 90 ficou para trás. O jogador não precisa ser um especialista na marcação, mas ele precisa ter a voluntariedade de cobrir a bola, se solidarizar. Na minha opinião, o Pedro tem um deslocamento, seja para atacar e para marcar, muito egoísta, muito individual. Acaba não entrando tanto assim no coletivo. Certamente haverá aquela pergunta, ou aquele questionamento, ou aquele engraçadinho que vai usar o Pedro Rei da América de 2022 com Dorival Júnior. Pois então, galera, todo conceito de jogo existe um risco. O risco do Jorge Jesus era a linha praticamente lá no meio de campo e ter aquele espaço todo nas suas costas. Todo mundo cobria a bola, todo mundo tinha intensidade, todo mundo marcava a pressão e o risco praticamente não apareceu durante a temporada. E qual era o risco do Dorival Júnior? Permitir que os 3 jogadores ficassem lá na frente, tivessem a licença de não marcar e sobrecarregasse demais. Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. João Gomes marcando por 2, Thiago Maia vigilância defensiva e cobertura é com ele, e o Everton Ribeiro, muito solidário e um jogador que entende, até mesmo por essa solidariedade, a importância de preenchimento de espaço. Apesar de ele não ser um especialista, ele foi extremamente carregado e sobrecarregado nesse circuito aí que praticamente o Flamengo marcava com 7. Deu certo, usa-se como um padrão ideal, mas o padrão ideal é, sem dúvida nenhuma, otimização coletiva e individual. E hoje, sem dúvida nenhuma, o time do Jorge Sampaoli está muito longe disso e alguns jogadores individualmente também de compreender esse sentido. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço a todos e tchau, tchau.